breaking news aqui, Júlio Gomes, atenção. Opa, opa. Breaking news, neste momento o Flamengo, os jogadores do Flamengo chegavam para treinar lá no Ninho do Urubu e foram recebidos por um protesto da torcida do Flamengo, então, na entrada do treino dos jogadores agora pela manhã, protesto contra a má fase do time, provavelmente contra o Tite e tal. A gente vai dando mais informações ao longo da nossa conversa aqui. Então, se a batata já estava aquecidinha para o Tite e sua turma, agora está um pouco mais. A torcida foi lá protestar no Ninho do Urubu. Lembrando que nos últimos anos foi uma coisa meio comum, né, no Flamengo, né? Pós Jorge Jesus. Todo técnico teve algum dia lá que teve que enfrentar protestos. A fase do Flamengo não é boa. A torcida virou as costas para o time, ô Júlio. A torcida já virou as costas pro time em algumas partidas, né? Já tem xingado todo mundo, xingado o jogador, xingado o Tite. Eu não gosto muito desses expedientes, né? Não é a torcida do Flamengo, são alguns dos organizados ali, mas a gente sabe da importância que esses caras têm dentro dos clubes de futebol. Em alguns eles ainda têm muita importância, em alguns outros eles não têm mais, não mandam tanto, não apitam tanto na vida política do clube. Do jeito que foi lá no aeroporto, quando o Flamengo chegou, eu acho inaceitável que as autoridades públicas, a polícia, não atue naquele momento ali. Eram meia dúzia de pangarés, era perfeitamente possível que a polícia tirasse aqueles caras de lá. Eles estavam agredindo os jogadores do Flamengo verbalmente, que a gente tem que parar de achar que a agressão é só soco na cara, né? O cara tá trabalhando, o cara chega lá do trabalho e tem que ficar ouvindo xingamento de todo tipo de baixaria. Eu acho que isso aí não tá certo, não. Se o torcedor do Flamengo, ou parte dessa torcida, foi lá na porta do CT com suas faixas, musiquinhas, queremos raça, sem impedir a passagem de ninguém e tal, até aí tudo bem. Se houver intimidação, xingamento, etc., eu acho que tem que haver intervenção de forças de segurança. Isso aí não. A gente tem que parar de normalizar esse tipo de coisa no futebol. Pois é, bom, independentemente disso, e também concordo com você, não dá para esse tipo, o cara saindo do. Aí, ó, já tem umas. Fora Landim, Brás, morde virilha. Daí a placa, a faixa que foi estendida lá na frente do CT do Flamengo, uma das faixas de protesto. Eu concordo muito com você, o desembarque do Flamengo foi constrangedor, os caras saindo de forma envergonhada até e sendo xingado pelo torcedor ali de uma maneira bizarra. Tem uma outra questão aí que a gente não precisa se estender muito, mas só quero comentar rapidamente. Esse mundo das redes sociais é assim, né? O cara vai lá e filma tudo, porque daí ele vai viralizar xingando o jogador. Ele acha legal pra Todo caramba mundo com fazer isso. celular lá, né? Todo mundo com celular, Porque o então tá cara todo quer mundo mostrar que é machão. documentado que, pô, eu tava lá, fui eu que xinguei o Bruno Henrique. Bruno Henrique não, esse foi poupado, mas fui eu que xinguei sei lá quem, o Tite. O Tite, na ocasião, nem saiu pela porta da frente e teve gente criticando, né? Falando que o cara devia ter lá dado a cara para bater, não sei o quê. Mas o fato é que, o fato concreto disso tudo, Júlio, é que, independentemente da gente apoiar ou não, eu acho também, eu concordo com você, acho que é um desrespeito muito grande esse tipo de coisa. E agora esse protesto no Ninho do Urubu, dá a medida do que deve ser, olha lá, as imagens aí, do que deve ser os jogadores parando para falar com os caras, olha lá, quem é esse? É o De La Cruz, é o único poupado da galera aí, olha lá. E o segurança fazendo o que tem que fazer mesmo. Ó, fora Isso, daqui, sai daqui, fora. exatamente. O De La Cruz é o único poupado, um dos únicos poupados. O Bruno Henrique também, um dos poucos poupados pela torcida, pelos esses caras aí da torcida do Flamengo que estavam lá. Mas o que eu queria chegar é, com que clima será o Flamengo e Corinthians domingo no Maracanã? O Tite vai reencontrar o Corinthians num cenário muito desfavorável para ele. Que não quis enfrentar, né? Lembra no ano passado? Demorou um pouquinho para Não pegar quis, o não quis Flamengo enfrentar, porque não exatamente. quis enfrentar o Corinthians. Então, fica um grito. Pensei num grito criativo aqui para o torcedor do Flamengo provocar o Tite, sem xingá-lo. Ah, ah. Doutor, eu não me engano, o Tite é É corintiano. isso. Olha lá, O Adenor é Corinthians. o Adenor é corintiano. Seria interessante. Tirone, eu acho que a diretoria do Flamengo, que já cometeu muitos erros nesse sentido, né? Já demitiu técnicos que não deveria demitir, contratou outros que não deveria contratar, foi muito errática e coloco como diz o torcedor ali no Brás, morde virilha, né? E no Landim,
no Landim, quero ser presidente da Petrobras, boa parte da responsabilidade de o Flamengo ter vencido títulos de menos nos últimos 5, 6 anos, considerando o potencial de jogadores, os elencos que montou, né? Esse troca-troca de técnico explica bem por que o Palmeiras levou vantagem sobre o Flamengo nos últimos anos, né? Palmeiras há 4 anos com o mesmo técnico, o Flamengo girando a cadeira. Não acho que o Landim e o Marcos Braz estejam pensando na demissão do Tite. Acho que o torcedor não quer o Tite. Acho que o torcedor muda de ideia nas primeiras 2 boas vitórias, tá? Mas a questão aí será que o Tite vai querer ficar passando por isso aí? Será que ele, ao voltar para o futebol brasileiro, para o mundo de clubes do futebol brasileiro, não pensava, vou pegar o Flamengo, que, né, estabilidade, vai ganhar jogo pra caramba, melhor time e tal. Será que o Tite tá afim de ficar aturando isso aí? Do aeroporto, do CT? Será que ele não pede o chapéu? Essa possibilidade existe, hein? Concordo com você, lembrando que não foi que o Flamengo apareceu para o Tite. Basicamente, o Tite escolheu onde ele queria trabalhar depois que ele parou. Ele parou, ficou quase um ano parado, ia ficar um ano, quebrou a promessa e assumiu justamente o Flamengo antes para acertar o time. E ele tinha as sondagens do próprio Corinthians e falou: não, não, muito obrigado, eu vou para o Flamengo. Mas que era o cenário perfeito. Vou para o mais rico, o time que contrata um jogador por semana, um craque. É lá que eu vou me recolocar. E depois, Depois. e caindo, né? Depois de um ano trágico, melhor cenário possível. Pois é exatamente isso. Foi. Ele escolheu, né? E aí a coisa foi do cenário trágico para ele. Ele reencontra o Flamengo, que seria o cenário perfeito para ele. Pô, vou para o melhor time. Eu, durante muito tempo, fui o melhor treinador do Brasil. E aí nada deu certo. A gente viu outras imagens ali dos jogadores chegando. Era o Everton Cebolinha chegando ali. Olha lá, esse é o Everton Cebolinha, né? Ele mesmo. E a torcida, os torcedores em volta dele, segurança tentando conter ali. Essa é a situação do Flamengo. Flamengo e Corinthians se enfrentam amanhã no Maracanã. Talvez não tivesse adversário pior. Olha a Flamengo. fila, rapaz. A fila de carro ali, os Eu quero seguranças saber, o tentando. Tite uma hora vai ter que chegar aí também, né? Como é que vai fazer? Pois é, Se já não chegou, sei lá, pois é. talvez tenha chegado mais cedo para preparar o treino, né? O É Flamengo botou uma. uns pequenininhos ali para proteger, né? Os caras são grandes pra caramba, mas assim, precisava tentar. Aí vai ter que chamar reforço policial, pô. Aliás, Não tem o que se fazer. não tem o reforço policial, é de se estranhar, né? Porque depois do que aconteceu no aeroporto, era razoável imaginar que essa galera poderia estar na porta do CT, ainda mais na véspera do jogo, Eu né? não acho que polícia, eu não acho que polícia, poder público, serviço público tem que ser utilizado para isso. Acho que é uma questão mesmo de problema do Flamengo para resolver isso, né? Agora, a gente sabe como é no Brasil, né? A gente sabe como é no Brasil. Então, a coisa escala, ganha contornos maiores e para evitar uma tragédia maior, alguma coisa do tipo, é melhor chamar a polícia. Paciência. O Dudu Campos tá falando que tem 2 carros da polícia lá, então eu não sei o que eles estão fazendo, porque se a galera tá invadindo quase o carro dos caras e a polícia não tá ali, alguma coisa tem, né? Alguma coisa tá errada, vamos dizer, né? Se os caras Né? estão com essa liberdade de abordar a porta dos carros dos jogadores, vamos combinar que não é muito normal isso. Mas imagina que o torcedor do Flamengo organiza um protesto diferente, assim. Por exemplo, não ir ao Maracanã domingo, né? 7.000 pessoas para ver Flamengo e Corinthians, em vez de 40, 50 mil. Ah, aí dói no bolso, né? Dói no Exato. bolso. Os caras não gostam, os caras não gostam. Talvez sejam. Eu acho sempre que a violência. Acho que o torcedor tem direito de reclamar do time. O torcedor tem direito de ficar chateado com o time. De protestar no estádio. Eu acho que a gente normaliza xingamento. Não pode normalizar xingamento. Acho que não tem direito de ficar xingando e agredindo verbalmente, mas tem direito de reclamar. Tô sendo tópico, tá? Tudo bem. Agora, a hora que vai para intimidação, aí para mim acabou. Acabou a razão, e aí eu já não vejo a menor graça no futebol raiz aí. Porque alguns gostam, né? Alguns acham É. que não, isso aí os caras têm que sentir mesmo qual que é e tal. Bom, aquela história, se o Flamengo vai lá e dá uma amassada no Corinthians, eu falo, tá vendo? A gente foi lá, resolveu. É assim mesmo. Demos um grito com os caras lá, jogaram.
Vai ser isso que vai acontecer quando isso Exato. não tem nada a ver uma coisa com outra. O Flamengo ganhar do Corinthians não é nada normal, considerando a diferença dos dois times em que pese a má fase do Flamengo. O Corinthians vem perdendo do Flamengo constantemente nos últimos anos aí, né? É. Constantemente o Nessa hora Corinthians que é eu derrotado. desculpa, Tironi, nessa hora que eu concordo 100% com o Abel Ferreira, quando ele bota o dedo na nossa ferida, dizendo: se o brasileiro fosse com outras coisas tão envolvido e tão exigente como é com o futebol, o Brasil seria um país melhor. Nesse momento, está lá no Congresso Nacional passando um pacote de destruição ambiental, né? Estão lá a bancada do agro e tudo mais, passando um pacote de desmatamento, de permissão disso, daquilo, enquanto o Rio Grande do Sul está embaixo d'água, um monte de evento climático acontecendo no Brasil e o nosso Congresso passando pacote de distribuição ambiental. Aí não tem ninguém pressionando deputado na rua, né? Não tem ninguém indo na porta da casa do deputado, na porta do Congresso, para pressionar deputado para que isso não seja feito. Se o brasileiro fosse com outras coisas, o que ele é com o futebol, é um gatinho com a política e um tigrão com o futebol. Assino embaixo com a firma reconhecida sobre o que você falou, exatamente isso. Tá passando lá no Congresso um monte de um pacote de maldades ambientais aí, ninguém tá nem aí com relação a isso, não tá nem aí. A parte não é boa, mas que conforta nosso coração é que o brasileiro nessas horas, ele tem um caráter de solidariedade impressionante. É muito impressionante, muito Ah, legal o que sim. está acontecendo, como o Brasil está mobilizado para ajudar as vítimas dessa tragédia climática do Rio Grande do Sul. Olha lá, essas imagens que a gente está vendo aí, todas elas, discussão, olha lá, segurança com não sei quem, aqui não encosta em mim e tal. Agora eles estão brigando entre si, parece, né? Curioso. São do Wesley Ramon, do Urubu Interativo, um canal segmentado que faz uma cobertura bem intensa do Flamengo. Então, as imagens que a gente está vendo aí são do Urubu Interativo. Como eu falei, né, Júlio? Amanhã, se o Flamengo ganha do Corinthians, vai ter esse papo, né? Não, pô, tá vendo só? Deu uma prensa nos caras aí, resolveu e tudo. É. Agora, pensando esportivamente no futuro do Flamengo, o Flamengo obviamente está num buraco na Libertadores, buraco do qual ele pode sair com 2 vitórias. Aliás, eu cheguei a escrever durante a semana, se o Flamengo ganhar as duas, ele se classifica, e aí muita gente me falando, não, tá errado, porque o Bolívar, isso, Bolívar... Não, obviamente eu estou levando em consideração que o cenário do grupo, o cenário de Flamengo ganhar as duas e não se classificar era muito improvável, né? E tão improvável que já não existe mais, né? Porque o Bolívar já não ganhou a partida contra o Milionários fora de casa. Se o Flamengo ganhar as duas, ele vai entrar. Não vai entrar em primeiro, mas vai entrar. Tem esse buraco para resolver, mas o principal mesmo que o Tite precisa resolver, Tirone, é reencontrar um time. O Tite começou a poupar jogadores antes da hora, em jogos errados, principalmente. Porque antes da hora é entrar numa seara assim, que não é a minha, né? Os caras têm as informações para isso, né? Para poupar jogador, não pode se machucar, etc. Mas no jogo errado, a gente pode afirmar. O Tite não poupou jogador no jogo de volta contra o Novo Iguaçu, por exemplo, para depois poupar em jogos importantes, poupar lá na altitude de Bogotá contra o Milionários, poupar depois contra o Palmeiras no Brasileiro. O Tite escolheu errado e ele fez com que o time se desmontasse. Ele precisa reagrupar, reencontrar o Flamengo titular e o principal, precisa ser mais corajoso. O Flamengo precisa ser mais agressivo, o Flamengo precisa ser mais ofensivo, porque isso tem a ver com o que o Flamengo é, com o que o Flamengo quer. O Tite Perfeito. precisa interpretar isso, senão ele vai continuar tendo problema.